Olá pessoal, eu tô aqui para mostrar para vocês como é chato trocar diodo. Ele é chato porque você vai ter que tirar o suporte do capacitor e dependendo do micro-ondas, dependendo do tamanho da sua mão, né? Tem cara que tem mão gorda, você vai ter que desmontar até o ventilador devido à trabalhabilidade que fica bem prejudicada nesse espaço. Ó. Aqui é o parafusinho que eu vou ter que tirar. Olha só o trampo, ó. Eu boto aqui, ó. Eu tenho a mão que não é tão gorda, então até consigo, ó. Tá vendo? Mas é meio ruim, mas eu tô conseguindo. Se você não conseguir, você vai ter que tirar o ventilador. Tirei o parafuso. Tirei. Tirei ou não tirei? Não, não tirei. Pronto. Nunca perca esse parafuso. É difícil de encontrar para vender. Pronto, tirei. Agora sim eu vou tirar ele. Lembre-se sempre de descarregar o carregador, tá? O capacitor. Tá aqui ele, ó. Você tá vendo ele? Esse é o bicho. O capacitor, o diodo do micro-ondas, não tem como errar. Essa bolinha aqui é a que vai no parafuso. E já esse conector aqui é o que vai no capacitor. Então, não é necessário você ter conhecimentos de diodo, como eu já disse no vídeo anterior. Então vejamos aqui como é que é um pouquinho da teoria do... Deixa eu te ajudar, amor, peraí. Pronto. Vamos mostrar aqui como é que é um pouquinho da teoria do diodo, que é para você entender. Primeiro, para você entender algumas coisas aí do diodo de micro-ondas, tá? A queda de tensão de um diodo em torno de 0,7 volts. Sendo assim, seria possível medir esse diodo com um multímetro comum. Embora esse seja um multímetro top, é um multímetro comum, vai. Mas não é possível. Por quê? Porque ele aplica 1,5 volt. Ué, se a queda de tensão dele é 0,7, então por que eu não posso usar um multímetro comum? Porque ele, na verdade, é uma série de diodos, um do lado do outro, dando uma queda de tensão em torno de 3 volts e alguma coisa, que é uma queda de tensão superior à tensão aplicada pelo multímetro analógico. Significa que a tensão aplicada para medir um diodo de alta tensão tem que ser superior a 3 volts. Você pode até fazer um LED, uma bateria de 9 volts e botar um lado do outro para ver se acende ou não, em vez de comprar um multímetro analógico, seria mais barato, tá? Mas você entendeu agora o porquê não um multímetro digital comum, ele consegue medir um diodo comum, e o diodo de micro-ondas não dá para ser medido com ele, né? Ele é dividido em anodo e catodo. Anodo é o lado positivo, catodo é o lado negativo. Significa que se você tiver, por exemplo, um diodo aqui, ó, e você estiver vindo com mais para cá, ele vai passar. Se você por acaso colocar o menos, ele vai travar. Ele vai se comportar como um contato aberto. Até a sua tensão de ruptura para você destruir ele, o que não vai acontecer. Então, é aqui. Como é que você faz para saber qual que é o anodo e o catodo desse diodo de micro-ondas? Bem, primeiro, a grande maioria das pessoas que trabalham com micro-ondas não sabem nada disso. Por quê? Porque não precisa saber nada disso, já que não tem como você polarizar o diodo reversamente, já que esse lado não tem como conectar no capacitor e muito menos esse não tem como conectar no parafuso. Então, na prática, que é o que interessa, a única coisa que você precisa saber é saber testá-lo, tá? Então, vamos aqui de novo, né? Testar mais uma vez. Ponha na escala de X10K. Você pode encostar o dedo apenas em um lado, no outro não. Senão, ó, ele mede a resistência do meu corpo e você é enganado. Aqui, ó, a resistência andou? Não. A agulha andou? Não andou.
Vamos inverter? Vou botar o vermelho aqui agora e o preto aqui. Vamos ver se a agulha anda. A agulha andou, ou seja, anda de um lado e não anda do outro, tá? E isso mostra que ele está bom. Agora, uma pergunta. Se o anodo passa do mais para cá e quando eu ponho menos aqui ele bloqueia, como é que eu faço para saber qual que é o anodo e qual que é o catodo desse diodo aqui de alta no micro-ondas? Hein? Ora, se você olhar aqui, ó, reparou que aqui tem o mais? O vermelho é sempre o mais, só que no multímetro analógico ele é indicado mais e é indicado menos. Já nos multímetros digitais, o preto é onde você conecta o que? Tá escrito aqui, ó, o com. Com é terra, então o com é menos. E aqui é o mais. Cuidado, que às vezes a pessoa se condiciona tanto a achar que o preto é menos e o vermelho é mais, que o pi, ele pega o multímetro com o peão, inverteu isso aqui e ele chega a conclusões erradas, podendo ter consequências bem negativas aí na manutenção ou na instalação. Então lembre-se, confira se o vermelho está no vermelho, o preto no preto, né? Ou se for analógico, se o preto está no com e o vermelho aqui, tá? Aí vamos lá. Tá aqui ele, ó. Deixa eu fazer. Vamos lá. Ele está aqui. Vamos ver o lado que ele conduz. Vamos ver a agulha. Vou segurar esse aqui com o dedo, fica mais fácil. Não conduziu. Vamos ver se o outro lado conduz. Ah, conduziu agora. O que significa? O vermelho é o mais. O mais, ou seja, está conduzindo dessa forma. Significa que o mais está sendo aplicado no anodo. Então, o anodo é esse lado do furinho. É aqui, ó. Aqui é o anodo, onde tem esses 3 furinhos. E aqui, onde tem o leitor, é o catodo. É assim que você faz para descobrir qual que é o anodo, qual que é o catodo. Olha a agulha mexendo lá e do outro lado não mexe. Já verificamos que o outro lado não mexe. Significa que o mais está passando por aqui, passando pelo anodo e indo em direção ao catodo. Entendeu como é que você verifica? Para que serve isso? Cara, se o seu objetivo na vida é consertar micro-ondas e eletrodomésticos em geral, então você não precisa desse conhecimento, que ele não traz resultado prático. Mas se você é um cara que tem um pouco de curiosidade ou tem interesse em trabalhar, se aprofundar um pouco na eletrônica, não dá para trabalhar com eletrônica sem saber o que é um diodo, até porque toda a placa eletrônica tem os diodos da ponte retificadora, que transforma a tensão alternada e contínua. Fora isso, tem uma série de diodos espalhados pela placa, né? Então, eu conheço muitos técnicos de comandos elétricos, eletricistas de mão cheia, e não sabe nem o que é anodo e um catodo devido à falta, inclusive técnicos de micro-ondas, de geladeira, devido à falta de necessidade desse conhecimento para a aplicação de seu serviço no dia a dia. Então é mais uma informação aí extra aí para quem quer se aprofundar mais um pouquinho em eletrônica, tá?